Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aqui o doutor Flávio Teles entrar, para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Nosso som está ok? Se alguém puder me confirmar, eu agradeço. Boa noite, Cíntia. Tudo bem? Doutor Fabrício. Nossa colega Kátia, nefrologista. Nosso colega Edivaldo, nefrologista também lá na Bahia. Ok, Fabrício. Obrigado. Minha querida e amada esposa também, nefrologista, Thaís. Está ali acompanhando do sofá com a bebê. Oi, Cíntia, tudo bem? Estamos aqui conectando com o Dr. Flávio Teles, diretamente de Maceió, Alagoas. Boa noite. Meu amigo, boa noite. Agora sim, né? Vamos lá, né? Vamos começar a bater esse papo, Vamos lá, sim. que hoje vai ser muito legal. Que bom. E falando diretamente de Maceió, Alagoas hoje, querido Flávio. Diretamente daqui. Muito bom contar com sua presença aqui. Eu queria começar a te agradecer pela tua presença ilustre de hoje. Sei que você Eu vai que contribuir, agradeço. sei que você vai contribuir muito com o nosso bate-papo. Professor Dr. Flávio Teles, professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas e tem doutorado pela USP, pela Universidade de São Paulo. E o motivo da gente ter convidado o meu xará hoje, são dois Flávios, são dois nefrologistas, então, pessoal, não se confundam hoje, por favor. Os dois são Flávio. Sou Flávio Barros e o meu convidado é o Flávio Teles. Flávio, eu queria que tu te apresentasse ao público, para que a gente começasse a nossa conversa. Bom, meu nome é Flávio Teles, eu sou nefrologista de formação, sou clínico e, como o meu xará acabou de falar aí, eu fiz minha formação em São Paulo, no Santa Marcelina e na USP. Sim. Terminei meu doutorado por volta de 2008 e desde lá voltei para Maceió e desde esse período, mais ou menos 10 anos, que eu me interesso aí por estudar a própolis, que é o motivo da nossa conversa hoje aqui. Com Tá? certeza. Queria aproveitar para te agradecer e te parabenizar aí por todas essas lives, pela sua iniciativa, tá? Obrigado. A gente já começou, além da gente ser xará, eu também fiz internato no Santa Marcelina, então a gente já tem outra interseção aí nas nossas formações. É, E fiz a clínica lá no servidor do município de São Paulo e a nefro no servidor do estado de São Paulo. Há 6 anos também que eu já voltei para o Maranhão e a gente segue essa luta aqui da doença renal crônica, da prevenção. E por que que eu e o Flávio a gente está aqui hoje, pessoal? Porque a doença renal crônica é um grave problema de saúde pública, atinge cerca de 10% da população. É isso mesmo, uma a cada 10 pessoas tem algum grau de doença renal e, infelizmente, cerca de 30% dessas pessoas somente é que sabem desse problema da doença renal, que tem uma característica marcante que geralmente é silenciosa até as fases finais da doença. E a gente, como nefrologista, tanto eu quanto o Flávio Teles, a gente tenta preservar a função dos rins ao máximo. Para quê? Para que a gente reduza o risco cardiovascular do paciente, a gente evite ou postergue a necessidade de diálise dos pacientes. E um desses marcadores que a gente utiliza é a proteinúria, não é isso, Flávio? Você pode falar um pouquinho da proteinúria? Para que ela isso. serve? Como é que a gente faz? Então, quando a gente, quando todo mundo fala de avaliar a função renal, a gente lembra logo da creatinina, né? O exame que mais é utilizado para avaliar a função Mais renal. básico. Mas muitas vezes a creatinina ainda não subiu, o paciente não tem alteração da função renal em relação à creatinina, mas já há algum marcador de lesão da estrutura renal, uma das principais estruturas, que é o glomérulo. E um dos principais marcadores que a gente utiliza é a proteinúria, é a perda de proteína para a urina. Que é normal a gente perder uma pequena quantidade de proteinúria, existe um limite para isso, mas a partir de certo valor, a gente considera isso já patológico.
Então, e a perda de proteína na urina está associada com a progressão da doença renal. Vários estudos mostram que quando a gente consegue, que quanto mais proteinúria o indivíduo apresenta, mais rápido ele vai progredir para uma alteração mais grave de função renal, e quando a gente introduz uma medicação que tem um impacto em reduzir essa perda de proteína na urina, o indivíduo vai melhor também, a função renal é preservada por mais tempo. Com certeza. Então, a gente sabe que a proteinúria é um importante marcador de lesão e também da velocidade de progressão da doença renal. Quanto maior for a proteinúria, geralmente maior será a velocidade do avanço da doença renal. Então, isso é muito importante. A gente combate, pessoal, a proteinúria ao máximo. Quanto menor for essa proteinúria, melhores resultados a gente tende a ter. Então, como o Flávio falou, a gente usa diversas medicações para que a gente reduza essa proteinúria ao máximo. E dentre essas medicações, o Flávio faz um trabalho muito interessante em conjunto com um grupo de pesquisa aqui no Brasil, que estuda o efeito do própolis sobre a proteinúria e sobre a preservação da função renal. Flávio, eu queria que tu me comentasse como essa história toda começou, para que a gente possa entender qual foi o link que vocês fizeram para a gente pensar, pessoal, vamos estudar o própolis na função renal, na proteinúria. Como é que isso começou, meu querido? Bom, isso começou há quase 10 anos, nessa brincadeira aí, né? Já passaram 10 anos. E foi logo que eu cheguei aqui em Maceió, como a minha formação, o meu doutorado foi relacionado à progressão de nefropatia, no caso eu estudava nefropatia diabética, quando eu voltei para cá, eu me interessei em continuar essa linha de pesquisa e eu sempre gostei de trabalhar assim, sempre imaginei em trabalhar com alguma droga mais barata do que as drogas que estão aí no mercado, né? Então, e algum produto natural. Então, comecei a pesquisar e, por coincidência, aqui em Maceió, existe uma riqueza muito grande da própolis, da variedade vermelha da própolis. E, por coincidência, eu estava vendo em as outras aplicações da própolis, como efeito anti-inflamatório, redução de efeito antibiótico, mas o que me chamou mais a atenção foi o efeito anti-inflamatório mesmo. E como se sabe que há um processo inflamatório, né, na progressão da doença renal crônica, tem tudo a ver a inflamação renal com a progressão da doença, me veio essa ideia de tentar testar o composto no modelo em ratos inicialmente. Aí a gente começou, primeiro desenvolveu o modelo na Universidade Estadual, aqui na Uncisal, e depois de desenvolvido o modelo, a gente esperou algum tempo e começou a tratar os animais. E observou que com a própolis vermelha, no caso a gente utilizava o extrato alcoólico da própolis, que a própolis é uma resina difícil de dissolver, e a gente conseguiu, a gente utilizava o extrato alcoólico, que é a forma de dissolver aquela resina. E os ratinhos, o que a gente observava, chamava a atenção, era a redução da pressão arterial dos ratos, e a gente utilizava a própolis no modelo agressivo de doença renal, que é o de ablação de 5/6, que a gente retirava um dos rins do rato e tirava 2/3 do outro rim. E isso simula bem a doença renal crônica em estágio avançado, simula bem o paciente com doença renal, que o animal fica hipertenso, fica urêmico, fica com níveis de ureia, de creatina bem elevados, de potássio. Então, era isso que a gente queria testar e realmente observou uma proteção renal com composto, reduzindo a perda de proteína na urina, reduzindo a pressão arterial e reduzindo também os marcadores do tecido renal mesmo, o dano do glomérulo, que é a estrutura nobre do rim, e redução da inflamação renal também, que foi o que chamou a atenção. Esse foi o começo no estudo experimental. Excelente, excelente, querido. Muito interessante saber dessa história e muito bacana você ter feito esse link do efeito da própolis anti-inflamatório e ter a curiosidade de fazer esses experimentos. A gente sabe que quando a gente fala em medicina baseada em evidências, o estudo experimental é a base para que a gente gere uma hipótese e a gente parta para estudos em humanos, por exemplo, né? Então a gente tem estudos observacionais ou estudos experimentais, que foi o seu caso, você fez um experimento aí em ratos, para que gerasse uma hipótese e para que isso pudesse ser avaliado mais à frente em um estudo, em um ensaio clínico randomizado, que é uma evidência bem mais forte com relação a isso. E aí, qual foi o próximo passo depois desse estudo experimental em ratos, Flávio? Como é que isso se seguiu?
Como você falou, a ideia sempre de um estudo desse, de testar uma droga dessa inicialmente em ratos, é mais para ter a segurança de utilizar e depois transpor o achado da bancada, que a gente chama do laboratório, para a prática clínica. Porque Isso. só se faz isso pensando no paciente. Então, como a gente viu que para os animais era seguro e que teve uma resposta significativa, o nosso maior desejo era começar a utilizar em pacientes mesmo. Como a droga já era utilizada assim, na medicina popular há centenas de anos, né, para vários fins, se utiliza já, a gente E ficou mais tranquilo, né? Pode falar? um perfil ótimo de efeitos colaterais, né? Praticamente Muito isento de tranquilo. efeitos colaterais. Eu até hoje eu não vi nenhum dos meus pacientes ter apresentado nada significativo. E a gente marcou isso no estudo com relação a enzimas do fígado, do pâncreas, enzimas musculares, eletrólitos. Então não viu nenhuma alteração significativa com o uso da medicação e nunca tinha notado mesmo na prática diária ninguém, exceto assim, relatos raríssimos de fenômenos alérgicos, como qualquer medicação que pode ter algum fenômeno alérgico. Ok. Aí a gente tentou trazer isso para a prática nesse ensaio clínico randomizado. Ok. O início disso também foi, como coincidência, quando saiu o estudo experimental, o estudo em ratos, um ex-aluno meu que estava fazendo residência em São Paulo, ele se interessou e perguntou, professor, o que é que você acha de utilizar isso como meu doutorado? Então, a ideia dele foi, eu estava querendo testar, a gente ia fazer uma parceria com o pessoal de Fortaleza, mas acabou fazendo com o pessoal de São Paulo, e foi a tese de doutorado do Marcelo Sim. Silveira, lá de São Paulo, com orientação da doutora Lúcia Andrade e doutor Antônio Carlos Seguro, que são grandes pesquisadores no Brasil em nefrologia, da forma geral, né? Sem dúvida. Inclusive, o Marcelo teve um destaque na mídia nacional, na TV Gazeta, na reportagem, falando sobre esse estudo. Isso eu Isso. acompanhei também, estive acompanhando. E aí, esse estudo foi desenhado de que forma? Como é que ele foi proposto? Fale para a gente Bom, sobre esse estudo. a gente utilizou em torno de a gente recrutou em torno de 140 pacientes, porque depois que saiu o estudo experimental, alguns pacientes de consultório, mesmo até um pouco antes, aqueles pacientes que persistem com proteinúria, com perda de proteína, a despeito do uso de medicações, o indivíduo já está tomando duas drogas que são já consagradas para tratar esse tipo de problema e persiste com proteinúria, ele sempre chega para a gente e pergunta, doutor, mas não tem mais nenhuma outra medicação, né? Não tem mais nada, mas não tem nenhum outro composto, não tem nenhum chá, nenhum remédio natural. E sempre me via isso. Às vezes o paciente já vinha tomando, olha, um parente meu me indicou essa medicação, aí a gente começou a recrutar esses pacientes que queriam, e a gente recrutou mais ou menos 140 pacientes, e depois foi selecionando melhor, e ficaram 32 pacientes, se não me falha a memória, em torno de 18 num grupo, 14 num outro grupo. E a gente dividiu nesses grupos porque um grupo dos pacientes, para explicar melhor para o público, recebe a medicação, e um outro grupo recebe uma cápsula do que a gente chama de placebo, que não é a medicação, é só um pozinho que não vai fazer mal nenhum, mas também não é medicação. Para a gente testar se realmente houve o impacto da medicação ou se foi só uma coincidência. Tá? Então esse foi o início do trial, assim foi desenhado dessa forma, que é como você falou, que é um ensaio randomizado, duplo cego. E ao final a gente acabou estudando esses pacientes por 12 meses, né? A gente estudou esses pacientes por um ano, porque a gente foi mês a mês acompanhando a proteinúria deles de forma fechada, assim, a gente não sabia quem era quem. E ao final de um ano, a gente, quando abriu os grupos, observou realmente uma redução em torno de 30% na proteinúria, na perda de proteína pela urina, e uma redução de marcadores que a gente utilizou também, de marcadores de inflamação renal na urina também, que coincidiu com a perda de proteína. Então, o uso da própolis na variedade verde, que foi a que a gente utilizou lá, diferente da que foi utilizada aqui, que foi a vermelha, teve esse impacto positivo, tá? Ótimo, ótimo impacto, né? Então, com relação à proteinúria, uma redução importante de cerca de 30% dos valores de proteinúria. Esses pacientes que vocês recrutaram, eles tinham uma proteinúria basal em média em torno de quanto? E função renal, qual era a função renal desses pacientes, a idade Isso é e a importante. proteinúria média desses pacientes inicialmente?
A idade variou muito, de 18 a 90 anos de idade, então foi uma faixa etária bem ampla. Mas essa sua pergunta é muito relevante porque muita gente pergunta que já está em diálise, por exemplo, quer começar a usar o composto com a esperança de sair da hemodiálise, por exemplo. A gente não testou em pacientes em hemodiálise, a gente testou em pacientes com graus moderados de alteração da função renal, vamos dizer, alteração moderada de função renal, e com perda de proteína em graus variáveis, acima de 300 miligramas, mas a gente testou até em pacientes com 2 gramas, 3 gramas de proteinúria, tá? Tanto pacientes diabéticos quanto pacientes com doença renal de outras causas, hipertensão, doenças inflamatórias do rim, com o que a gente chama de doenças glomerulares. Então foi uma variedade de causas de proteinúria e com perda de função que a gente chama de moderada. Então é importante salientar que a gente não, esses resultados que nós obtivemos não foram conseguidos em pacientes já em diálise, foram em pacientes numa fase antes da diálise, ainda em consultório. Ótimo, ótimo. Então, é até importante, foi muito boa a sua lembrança, de lembrar também que a proteinúria é marcante no paciente diabético, mas muitas vezes a gente não lembra, e até alguns colegas de outras especialidades não lembram que o paciente hipertenso também pode ter uma proteinúria e que esse exame de proteinúria é muito importante nesse paciente hipertenso. Até porque aquele paciente que tem algum grau de proteinúria, quanto for maior essa proteinúria, maior será o risco cardiovascular dele e isso deve ser combatido. A gente deve proteger esse rim ao máximo. Com relação, a gente sabe que a proteinúria é um desfecho substituto, é um desfecho laboratorial, né? Com relação a outro desfecho substituto, que é a da creatinina, que é a substância que a gente mede no sangue para estimar a função renal. Com relação à função renal, quais foram os resultados que vocês observaram no final do estudo, Flávio, ao longo de 12 meses? Bom, a gente avaliou a creatinina, né, como marcador de função renal, que é o que se utiliza na prática clínica, e ao final do estudo nós não observamos diferença na creatinina, na função renal, mas, como está comentado no estudo, 1 ano para se avaliar a função renal, 1 ano de impacto de qualquer droga é muito pouco. Muito pouco. Então, para você observar com a creatinina alguma alteração na função renal com alguma droga, teria que se observar por mais tempo, 3, 5 anos, até mais que isso. Então, nós deixamos isso como na discussão do estudo, mostrando que assim, não houve alteração na creatinina, mas a creatinina realmente a gente precisaria, para avaliar a função renal, um período muito mais longo de observação. Mas o que a gente sabe é que como reduzir proteinúria já foi muita coisa, porque quando a gente consegue reduzir em 30% proteinúria, provavelmente, como a proteinúria está ligada com a progressão da doença, quanto mais proteína na urina o indivíduo tem, pior vai ser a evolução dele a longo prazo, a gente sabe que provavelmente esse impacto vai acontecer, mas a gente não tem como afirmar isso porque a gente só estudou os pacientes por 1 ano. Justamente, né? Mas eu sei que você usa já a própolis já há alguns anos, acredito que você já usa há alguns anos. O que é que você pode relatar da sua experiência clínica nesse tipo de situação? Acho que tem ajudado. Como eu tinha te falado aí, né, que os pacientes chegam para a gente já desde a parte que os pacientes perguntavam, né, mas não tem nada que eu pudesse utilizar, tal. Mesmo antes desse trial, a gente já estava utilizando, lógico, com o consentimento dos pacientes, e o que me motivou mais ainda foi a minha experiência clínica de mais de 5 anos do uso já. Sim. Para alguns pacientes meus de consultório e com dados bem positivos. Eu utilizar para pacientes, geralmente pacientes com proteinúria que a gente chama de residual, proteinúria menor que 1 grama, e que geralmente com patologias não muito graves, ou hipertensos, às vezes com aquela proteinúria que não poderiam fazer uso por um motivo ou por outro de outras medicações, ou que não queriam. E os resultados realmente foram muito bons, com redução até de mais de 30% em alguns pacientes. Então, isso foi que motivou realmente o início fazer a pesquisa de forma bem controlada para conseguir comprovar isso daí. Ótimo. Eu também tenho observado isso em alguns pacientes meus que eu tenho usado, e concordo contigo dessa redução de proteinúria em torno de 30%. Tenho observado isso em alguns dos pacientes que eu tenho feito uso.
Com relação, Flávio, ao tipo da própolis, existe alguma modalidade, é a verde, é a vermelha, existe uma fonte específica? O que vocês encontraram com relação à própolis vermelha pode ser extrapolado para outras variedades? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, provavelmente o efeito vai ser bem similar, porque a constituição, a própolis vermelha também ela é muito rica nesses compostos que são os flavonoides e as isoflavonas, que provavelmente são os responsáveis por esse efeito que a gente chama de nefroprotetor, né, protetor renal. Aqui eu tentei utilizar, eu utilizei a própolis, o extrato alcoólico, né, em ratos. Em humanos a gente utilizou também o extrato alcoólico, mas tem algumas restrições porque é diluído em álcool, alguns pacientes têm um pouco de intolerância gástrica, outros não podem tomar porque tem doença no fígado, entendeu? E é diluído em álcool. E a gente tentou na Universidade Federal daqui fazer as cápsulas de própolis vermelha. A gente fez, mas só utilizou por dificuldades de financiamento, até que a gente teve aqui um pouco, a gente utilizou só por 3 meses, tá? A gente observou que nesses 3 meses não tinham tido resultado e por falta de financiamento a gente teve que suspender nesses 3 meses. Foi quando surgiu a oportunidade de começar com a própolis verde lá em São Paulo. Mas, mesmo no estudo com a própolis verde, o que chamou a atenção é que a diferença entre os grupos vai acontecer, geralmente, depois dos 3 meses, entendeu? Então, provavelmente, o que eu não observei aqui com a vermelha é porque eu não esperei tanto tempo. Eu não tive cápsula de vermelha suficiente para testar aqui, entendeu? Então, provavelmente, o efeito vai ser bem semelhante, porque a constituição delas, embora varie um pouco, elas são muito ricas nesses compostos aí, que provavelmente tem um efeito anti-inflamatório e de redução de estresse oxidativo renal, que são 2 pontos fundamentais na progressão da doença renal. Ok, muito bacana esse seu detalhe com relação a que você mesmo utilizou das 2 variedades, da vermelha e da verde, por motivos com relação ao financiamento de estudo, você não pôde prosseguir com um tipo delas e depois prosseguiu com a verde. Isso é muito bacana. Eu acho que tem uma das perguntas que devem ser frequentes, especialmente do paciente diabético, devem perguntar: doutor, eu posso usar a própolis? Isso não vai fazer mal para a minha glicemia? E aí... Pelo contrário. Acho que pode haver algum certo grau de confusão, porque muitas pessoas não conhecem o extrato de própolis, que é diferente daquela própolis mais comum que a gente encontra na farmácia, não é isso, Flávio? Você falou dos diabéticos, né? Então, uma coisa que chama a atenção é que tem um estudo que antecedeu o meu, mas que não avaliou, avaliou até a função renal, mas teve um viés justamente da glicemia. Foi em ratos diabéticos que eles observaram uma redução na proteinúria, mas o problema é que os ratos em que eles utilizavam a própolis, eles tinham uma redução da glicemia também. Então, o animal diabético melhorava o controle glicêmico com a própolis. Então, existem outros relatos de que a própolis pode ter um efeito benéfico, sim, na redução da glicemia, do controle glicêmico. Isso é pouco estudado, é um campo aí amplo, assim, aberto, é uma área nebulosa aí para se estudar. E, pelo contrário, a droga é super segura e a maior parte desses pacientes, tanto diabéticos ou não, vinham tomando, todos eles foram mantidos nas medicações já consagradas. A gente não suspendeu nenhum remédio, porque isso seria antiético eu tirar uma medicação que já tem uma ação consagrada na proteção renal. Então, a gente manteve todas essas medicações e só acrescentou a própolis. Então, uma coisa interessante é que não houve interação, né? Não houve redução do efeito de uma outra medicação, ou não houve um aumento de um efeito no fígado. Eu utilizei até em pacientes que fazem uso alguns pacientes no estudo com a própolis verde faziam uso de anticoagulante, que é o Marevan, e um receio nosso foi que mexesse com a anticoagulação dos pacientes e a anticoagulação foi preservada. Então, a gente testou a coagulação nos pacientes e não houve interação nenhuma com o Marevan também, nem com nenhuma medicação. E em paciente, pelo contrário. O subgrupo de pacientes diabéticos, que a gente estudou também, foi beneficiado, houve uma redução de proteinúria significativa sem mexer com os níveis glicêmicos, sem piorar. Pelo contrário, se acontecer alguma coisa, vai ser de bom, vai ser de melhora.
Ótimas informações, muito rico o seu relato. Tem uma pergunta aqui da Nandinha Aquino com relação a qual foi a concentração, qual foi a dose utilizada nesses estudos, Flávio. Você poderia nos dizer? Sim, a gente utilizou uma dose de 500 miligramas, tá? A cápsula da Verde tinha 125 miligramas, então foram 2 cápsulas de 12 em 12 horas para os pacientes, de uma empresa específica. Mas existem, se você pesquisar, assim, você vai ver que existem várias formulações, existem cápsulas de 500 miligramas. Outro dia eu estava discutindo com o Marcelo sobre isso, porque é uma miligramagem muito grande, né? A gente, para conseguir concentrar a própolis em cápsula, não é fácil. Sim. Então a gente fica meio na dúvida se realmente tem 500 miligramas da própolis nessas cápsulas. Então, às vezes é melhor comprar uma que tem uma miligramagem menor e tomar, às vezes, mais cápsulas, porque a gente sabe que foi feito de forma séria mesmo, que você conseguiu concentrar, mesmo que seja uma concentração menor, mas você garante que tem um composto ali, do que comprar, às vezes, cápsulas com concentrações maiores para tomar uma só, e às vezes não tem a quantidade toda do composto. Isso eu não posso lhe afirmar o que é melhor, mas é a nossa impressão. Assim, como a gente testou dessa forma, de 12 em 12 horas também, isso é importante, né? Dividiu justamente para conseguir manter o nível, a nossa ideia era manter o nível plasmático do composto durante o dia inteiro. A gente resolveu dividir a dose em 2 tomadas diárias, tá? Então a cápsula que a gente utilizou foi de 125 miligramas. Então foram 2 cápsulas 2 vezes por dia, de própolis verde. Certo. A Nandinha está dizendo aqui, eu acho que ela é farmacêutica. Ela falou que as cápsulas possuem tamanhos variados e que conseguimos colocar até mais do que 1 grama nela. Segundo ela aqui, dando a contribuição dela aqui. Eu já vi que algumas cápsulas em torno de 250 a 260 miligramas, não é isso, Flávio? Que aí aqui, por exemplo, aqui na Ufalcon a verde, a gente, com a vermelha, a gente não conseguiu, se não me falha a memória, colocar em mais de 250 miligramas, entendeu? Certo. E o pessoal lá de São Paulo, de Ribeirão Preto, utiliza a cápsula de 125. Aí realmente eu não sei se realmente quando você acha aquela cápsula com uma miligramagem tão grande, se realmente tem o extrato puro vai ter essa concentração, entendeu? Entendi. Então, não sei, essa informação é difícil da gente obter. Ok. E quando a gente transfere essa dosagem para gotas, como é que a gente faz esse ajuste? Depende da concentração para gotas é muito difícil, porque isso varia. Tem um pesquisador daqui também, da farmácia daqui, que é o Dr. Porfírio, que já fez o estudo, pegou algumas própolis, por exemplo, da variedade vermelha, e está lá, própolis a 30%. Né? Extrato de própolis a 30%, extrato de própolis a 30%, e quando ele avaliou tinha 18%, através de medidas que avaliam a quantidade real do extrato. Então, às vezes varia muito, às vezes está lá como 30%, mas não é 30%. E para a gente alcançar em gotas a concentração que alcançou com cápsula, seria uma quantidade de líquido bem significativa, que com o extrato alcoólico ficaria difícil de tomar durante o dia, entendeu? Isso. Então, assim, eu não estou de forma alguma dizendo que não é para se utilizar a própolis em gotas, mas o nosso estudo foi feito com cápsula, então eu não posso garantir para você que a gente vai ter o mesmo efeito que teve com cápsula com a formulação em gotas. Tá? Isso. E lembrando também que quando é em gotas, pessoal, o extrato de própolis ele tem um amargor característico. Né? Isso às vezes incomoda o paciente, né? Então tá aqui, ó. O extrato é dessa cor, bem escurinho, certo? Não é aquele... Essa é a verde, né? É a verde. A vermelha, quando ela vem assim nessa formulação, a vermelha ela não vem, ela vem assim também, mas é impressionante a capacidade que vem como resina mesmo. Ela gruda em qualquer lugar. Se você colocar num copo a vermelha, você vai ter que utilizar aquele copo só para aquilo ali mesmo, porque ela gruda no copo e não sai mais de jeito nenhum. Então, pode também, assim, às vezes pode escurecer os dentes, né? Ter como um efeito, se utilizar aquilo todos os dias, né? Pode manchar os dentes um pouco. Então,
tem A vermelha, né? A vermelha. A vermelha é uma resina que, se você utilizar, cair em cima de qualquer coisa, cair na roupa, Sim. gruda de um jeito que não sai nunca mais. Ótimo, ótima informação. Certo? Muito E bacana. agora entenda, isso Uhum. é... Isso, eu estou dizendo que o composto é tão bom que é forte desse jeito, entendeu? Porque a abelha faz para isso mesmo. A função da própolis na colmeia é de fechar, de lacrar a casa, né, de proteger contra a invasão, de ter um efeito antibacteriano. Então, a própolis vermelha ela é riquíssima nesse aspecto aí. Ela tem uma capacidade antibiótica, antiviral, anti-inflamatória muito rica. Então, eu estou te relatando só o que alguns pacientes devem ter observado já, que quando utilizam a própolis vermelha tem que utilizar um copo só, porque ela, mesmo diluída em álcool, ela mancha bastante, mas com certeza ela tem todos os efeitos benéficos que a verde também vai ter. Tá? Ótimo, ótimo. Muita informação riquíssima de sua parte, viu, Flávio? Muito bacana, realmente. Esse estudo está sendo continuado a outras frentes? Eu vi que o Marcelo está continuando esse estudo lá em pacientes diabéticos agora, essa frente em diabéticos. Como é que está esse andamento? Sim, o Marcelo está continuando lá e a gente está fazendo uma nova parceria para utilizar em pacientes. Para outro fim, tá? Isso aí são cenas de próximos capítulos aí que a gente vai ter que eu vou ter que deixar um pouco na manga aqui para você, mas já adianto que a gente vai começar a utilizar, a gente já está recrutando pacientes, tanto lá em São Paulo quanto aqui em Maceió, para utilizar para Sim. outro fim, para avaliar um outro desfecho que não a função renal, porque os pacientes já estão em diálise. Ótimo, ótimo, viu, Flávio? Muito bacana essas ideias e essa nossa tentativa incessante de preservar a função do rim, dos rins dos nossos pacientes ao máximo. Mais alguma informação especial que a gente ainda não comentou sobre a própolis, para que a gente possa... acho que a gente já respondeu diversas perguntas. Tem mais alguma informação valiosa para compartilhar com a gente? Eu queria só assim, deixar claro mais uma vez que isso não é a cura da doença renal de forma alguma, é só mais uma Sim. possibilidade, né, de Isso, tratamento que justamente. existem para você. Toda vez que você termina um estudo desse, a conclusão é que a gente sugere que o composto tem uma ação benéfica, mas nunca afirma isso de forma categórica, até porque a gente utilizou num estado só, em Sim, pacientes de uma região, então isso pode variar de um país para o outro, né? sim, sim. Mas realmente sugere fortemente esse fenômeno, esse efeito benéfico, e também dizer que ela não substitui nenhuma das medicações que já são consagradas na proteção renal, como os inibidores de ECA, os bloqueadores do receptor de angiotensina, né, e outras medicações que sabidamente são consagradas para proteger a função renal. Então, e também ressaltar que isso não foi testado em pacientes em diálise, a gente testou em pacientes de consultório, tá? Então, jamais suspenda a medicação que você vem fazendo uso para substituir por própolis, só porque é um composto natural, porque você vai acabar perdendo o benefício dos outros compostos. E a gente não fez isso no estudo, a gente não suspendeu nenhuma medicação dos pacientes que eles vinham tomando, a gente manteve e foi mais uma medicação no arsenal aí que a gente utiliza para proteger o rim. Com certeza, querido. A gente tem como uma mensagem que eu acho que quero deixar aqui para todo mundo aqui. Não há melhor remédio para a doença renal crônica do que a prevenção. Isso é fato. Os principais vilões para os rins são pressão alta, o diabetes e o excesso de peso. A obesidade. Hoje, metade da nossa população brasileira está acima do peso. 20% é obesa. E através dessas doenças metabólicas é que a maioria das pessoas precisam de diálise. Entre 6 e 7 de cada 10 pessoas que entram em diálise são diabéticos e hipertensos. Doenças totalmente preveníveis, na grande maioria dos casos. Então, pessoal, a própolis não é a salvadora da pátria, mas é um adjuvante no nosso arsenal, pode ser um adjuvante no nosso arsenal terapêutico para que a gente tente preservar
ao máximo essa função renal dos pacientes que nos procuram. Tá? Então, sempre conversem com o médico de vocês, cada situação tem uma situação específica, uma peculiaridade específica de cada paciente, e não há ninguém melhor do que o médico que acompanha cada um de vocês para que respondam as perguntas e se é válido ou não tentar alguma medicação adicional no seu caso. Não é isso, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. Não adianta você tomar qualquer medicação, seja ela ou seja essas drogas que vêm sendo utilizadas aí para proteger o rim, que o paciente sempre chega para a gente querendo um remédio para o rim, né? Sim. E a gente chama a atenção que o melhor remédio para o rim é controlar os fatores de risco, né? Não adianta você tomar uma medicação que sabidamente protege o rim, mas se você se mantém hipertenso, se você se mantém com a glicose descontrolada, se mantém com colesterol alto, se mantém obeso ou fumando, por exemplo. Então, você não vai... A medicação que tem um efeito benéfico vai puxar para um lado e esses fatores aí vão puxar para o outro e não vai ter resultado nenhum. O resultado final, muitas vezes, vai ser a piora da função renal e a necessidade da diálise de um transplante. Então, o mais importante para qualquer coisa é controlar, nos pacientes diabéticos e hipertensos, controlar bem a pressão arterial, controlar bem a glicose e os fatores de risco todos que você falou aí. Importantíssimo. Flávio, eu queria te agradecer muito. Suas informações foram realmente muito valiosas, preciosas, importantíssimas para quem nos escutou. Até porque muito se falou na Própolis recentemente, tanto nas redes sociais, com o resultado desse estudo que realmente chamou a atenção, inclusive da mídia televisiva a nível nacional. E eu acho que o nosso bate-papo de hoje esclareceu muitas dúvidas de quem nos procura, de quem nos assiste, quem ainda vai nos assistir. Então, eu acho que foi muito válido o nosso bate-papo hoje para que a gente pudesse esclarecer toda essa situação e de como a Própolis poderia ajudar nesse tipo de situação. E explicar bem o que aconteceu nesse estudo. Realmente, muito obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço. Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de dividir aí essas informações com todo mundo. E parabenizar você pela sua iniciativa, né, de vir trazendo essas informações aí tão interessantes aí que todo mundo precisa para todos os seus seguidores aí, tá bom? E mais uma vez, obrigado pelo convite. Isso, a gente vai marcar outras aí, esses estudos vão caminhar, a gente vai fazendo atualização aqui com certeza disso, Joia. Tá bom? Queria aproveitar o espaço para agradecer ao Marcelo, né, que está lá em São Paulo. Agora está na Bahia, foi para a Bahia, já voltou para a terra dele. E está continuando o trabalho está continuando o trabalho lá, e a toda a equipe do pessoal da USP que acreditou na ideia e que investiu, né, seu tempo, seus recursos no estudo, tá bom? Um abraço. Com certeza. Um abraço, querido. Boa noite, aqui do Maranhão. Obrigado. Um abraço aí para Boa Maceió. noite. Um abração aí também. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Valeu pela audiência. Até a próxima.